boa noite, sejam bem-vindos no cursinho que nós estamos aí preparando especialmente para esse concurso, e em virtude disso nós estamos tentando dar conta, né, desse edital, especialmente para as disciplinas de Direitos Humanos e Sistema Socioeducativo. Hoje é a nossa segunda aula, na verdade, né, sobre o sistema socioeducativo. Nós demos uma primeira aula de introdução, de abertura. Porém, como era uma aula gratuita que foi oferecida junto com uma outra turma que já estava em andamento, nós vamos aí retomar alguns conceitos, retomar o que são as medidas socioeducativas e entender o que é o sistema socioeducativo para além da aplicação das medidas, porque nós não podemos pensar o SINASE, né, como a gente chama a sigla do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, como apenas a política, o serviço que executa uma medida socioeducativa, não é? O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é muito além, ele vai muito além da aplicação de uma medida socioeducativa e da execução dessa medida pelo município, pelo Estado, é, o cumprimento dessa medida pelo adolescente ou pelo jovem até 21 anos. Então, nós vamos ver aí a base de fundamentação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, quais foram os seus caminhos até chegarem à Lei 2.594 de 2012, até chegar ao que temos hoje de estrutura, né? Conhecer um pouco qual é a estrutura da Fundase Rio Grande do Norte, quais são os serviços que a Fundase oferece, qual é a forma como ela se organiza para conseguir fazer com que seja implementada no estado do Rio Grande do Norte a política de atendimento socioeducativo. Nós preparamos o material com base na parte fundamental, né, na parte de organização dessa política no Estado, quais são os eixos estruturantes, qual é a sua lógica de funcionamento, de onde vem também essa política, porque não é uma política de Estado, Estado ente federativo, mas é uma política pública que o poder público é quem tem aí a prerrogativa de implementar, não é? De executar, de fomentar, de pensar, organizar, planejar essa política. Então, é justamente entendida enquanto política pública o atendimento socioeducativo por esse caráter de condução, é, de uma condução descentralizada, porém uma condução única pelo poder público. Né? É o poder público quem planeja, quem faz o financiamento, quem realiza, né, o financiamento, quem faz a gestão dessa política. Porém, pode sim haver a participação de organizações da sociedade civil, pode haver a participação aí de algumas entidades na execução da política, mas em termos de gestão e de condução dessa política e de financiamento, é o poder público quem tem aí essa responsabilidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui a o nosso material, tá certo? Para que a gente possa entender mais ou menos como vai ser a nossa condução aqui nas aulas. Nós vamos precisar ter aí um norteador, não é? Como é que ele vai realmente, como é que a gente vai conseguir dar conta de todo o edital, porque o edital ele veio aí com alguns desafios, como é que a gente consegue entender um sistema tão complexo em tão pouco tempo, né? Então, temos aí até setembro para fazer o gabarito, né, para fazer o cheque de todos os conteúdos que estão solicitados no edital, e aí eu fui organizando o material de acordo com o que era demandado, não é, o que é realmente cobrado na prova. Pensando na banca, né, na OCP, como eu falei na aula passada, essa banca ela é muito ao pé da letra do que está na lei. Então, ler a lei, né, 2.594 é importante para que vocês possam realmente ter condições de entender, ter condições de responder às questões de prova. Provavelmente, né, muito provavelmente,
Nas questões discursivas, vem assim algo sobre o SINASE, não seja um caso de adoção, por exemplo, para quem vai fazer para serviço social, ou não vai ser aí um caso de pessoa em situação de rua, muito provavelmente, porque é um concurso muito focado no sistema socioeducativo, é para uma instituição, né, um órgão público que faz toda a organização do sistema socioeducativo estadual. Então, provavelmente, pode ser um estudo de caso, pode ser uma situação da aplicação de uma medida socioeducativa, qual seria qual seria, por exemplo, o fluxo dessa medida, como é que seria o acompanhamento do adolescente no cumprimento de uma medida de internação, por exemplo, ou numa medida de liberdade assistida. É, temos aí várias possibilidades, né? Mas a gente tem aí também algumas apostas por causa do foco desse concurso, né? Então, não faz muito sentido a gente ter uma prova discursiva que venha falar sobre guarda, sobre tutela, se o foco não é, por exemplo, concurso para vara de família, né? Nós temos aí uma grande possibilidade mesmo de ter uma discursiva na área do sistema socioeducativo, e é interessante que a gente possa conhecer a sua estrutura, conhecer qual é aí a sua organização, como é que o sistema foi pensado ao longo dos anos, né? A base fundamental dele é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é importante que a gente conheça também. E após o estatuto, depois de 16 anos, nós tivemos aí a primeira iniciativa palpável de fundamentação da aplicação de medidas socioeducativas a nível nacional, que foi a Resolução CONANDA 119, de 2006, e é o que a gente vai ver hoje, de uma forma também um tanto superficial, porque não dá para a gente aprofundar. A Resolução CONANDA, a partir dela foi publicado um livro, não é? Infelizmente eu não achei o meu aqui em casa, eu não consegui encontrar o livro físico que eu tenho, né, a respeito do SINASE, que foi base para a minha atuação durante os 7 anos de mídia socioeducativa no município de Natal, mas resgatei as informações, os dados, e fui resgatando também de forma um pouco mais atualizada os documentos que existem disponíveis, né, a nível nacional, para que a gente possa conhecer um pouco. Então, caminhando um pouquinho aí pelo nosso material, nós vamos ter a possibilidade de conhecer um pouco da resolução do CONANDA. O sistema socioeducativo, à época, foi pensado como eixo norteador a questão da gestão, a qualificação do atendimento, a participação dos cidadãos e adolescentes e os sistemas de justiça e segurança pública. Esses 4 eixos, eles são fundamentais na elaboração não só da resolução no início, em 2006, mas do próprio plano decenal, que veio depois com a lei de 2012, a obrigatoriedade de se fazer planos decenais, ela foi um tanto mais cobrada, né, mais imposta por meio da lei, e aí os municípios e estados tiveram que fazer o seu plano decenal, e a nível nacional, nós também tivemos aí a necessidade, né, dentro do sistema de garantia de direitos, de uma força coletiva para a construção do Plano Nacional Decenal de Atendimento Socioeducativo, que é o planejamento para 10 anos, né, decenal é para 10 anos, é o planejamento do que se quer para os próximos 10 anos. Então, o ano passado, nós tivemos aí a revisão do último plano decenal. Esse plano decenal, ele foi o nacional, né? Ele foi feito em 2010, 2009 para 2010, e o ano passado nós tivemos aí a revisão do plano decenal, com a participação do sistema de justiça, dos órgãos de segurança pública, a participação também das entidades que compõem o sistema de garantia de direitos, e aí, por meio dessa revisão, construiu-se uma nova meta, né, um novo plano, e esse novo plano, ele está aí nessa fase de organização e finalização para divulgação, para que a gente possa ver, né, a nível nacional e depois a nível estadual, quais são aí os desafios para os próximos 10 anos no sistema socioeducativo. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é uma política pública
ela é uma política pública pensada para superação do menorismo, né? Que nós tínhamos o Código de Menores antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Código de Menores ele perdurou aí durante todo o século XX praticamente, e com a sua promulgação eram separados, né? Era separada a atenção à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, dá atenção à criança, por exemplo, de outras classes sociais, as crianças que não estavam em situação de pobreza, né, de uma forma assim mais dura de se falar, mas é praticamente isso. A criança era pobre, de periferia, é, tinha uma relação familiar um tanto conturbada, ou não tinha uma família que lhe oferecesse uma estrutura socioeconômica razoável. Se ficasse em situação de rua, então, aí sim que o Código de Menores vinha atuar em relação a essa criança e a esse adolescente, colocando nas antigas unidades de bem-estar do menor, não é? As antigas FEBEMs, e nós tivemos aí toda uma, uma forma de atenção um tanto enviesada à situação da criança e adolescente em condições mais vulneráveis, né, ou em situações de risco, e que cometiam atos infracionais. Então, os adolescentes são inimputáveis na nossa legislação, desde o Código de Menores já não existia mais a imputabilidade significa que você pode condenar alguém e atribuir culpa àquela pessoa pelo ato cometido, porque ela sabe exatamente o que fez, o que era errado, né, que era contra a lei, que a sua, a sua conduta era uma conduta criminosa ou de um caráter de contravenção penal. Mas o adolescente, crianças e adolescentes, crianças também cometem atos infracionais, porém não cumprem medidas socioeducativas. Eu sempre repito isso, porque às vezes é questão de prova e cai como uma pegadinha, não é? A gente tem aí uma forma de atendimento diferenciada para a criança que comete ato infracional, ela vai receber medidas protetivas, né, vai receber todo um atendimento diferenciado da assistência social, tá certo? Então, nós temos aí a possibilidade de um atendimento diferenciado na, na, na questão do cometimento de atos infracionais entre crianças e adolescentes. Já os adolescentes cumprem medidas socioeducativas quando são autuados, quando respondem um processo judicial devido à prática de uma infração. Então, nós não dizemos que adolescentes cometem crimes, é importante nós atualizarmos o nosso vocabulário em relação a isso, para que a gente, numa prova discursiva, não saia dizendo aí que o adolescente cometeu um crime, ou que o menor cometeu um crime, como muita gente costuma falar, e aí esse menor vai, né, pagar uma medida. Então, assim, esse é um vocabulário totalmente inadequado, não é apropriado para o certame que vocês vão prestar, para o concurso que vocês vão prestar, não é, para essa avaliação. São adolescentes que cometem atos infracionais e cumprem medidas socioeducativas em virtude de um processo judicial. Essa é a linguagem básica, é uma frase, inclusive, padrão, assim, para se utilizar numa questão discursiva, para que a gente possa entender realmente sobre o que fala o sistema de atendimento socioeducativo. Então, em 2006, né, o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, conseguiu aí publicar a Resolução 119 e conseguiu estabelecer os parâmetros para implementação, para o atendimento ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas. Adolescentes e jovens, porque até 21 anos podem cumprir a medida socioeducativa se o ato infracional foi cometido até antes de se completar os 18 anos e por alguma razão não houve o julgamento ou não houve a execução da medida, o cumprimento da medida até os 18 anos, passando dos 18 anos, esse adolescente, agora já um jovem, vai cumprir a medida socioeducativa até seus 21 anos. Quando completa 21 anos, a sua medida é extinta, né? Então, vamos lembrar também dessa nomenclatura, dessa forma de se falar a respeito da medida socioeducativa, porque é assim que nós trabalhamos
as terminologias, né? Então, depois de 2006, quando o Conanda publicou o livro do Sinase, o livro que eu falei a respeito no início, né, nós tivemos aí uma grande mobilização para termos de política, para a adequação, para a atualização das normativas, para a adequação, inclusive, de estruturas dentro do governo, e aí dos governos nas três esferas, porque a execução de medida socioeducativa, quando foi publicada essa resolução, ela sofreu uma série de alterações e tinha uma série de necessidades para o seu funcionamento adequado. Então, a nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente trouxe aí a questão do plano decenal, e essa nona conferência ela foi também um marco para a construção do sistema socioeducativo que temos hoje, ou pelo menos para a construção do ideal do sistema socioeducativo que deveríamos ter nos municípios, nos estados e a nível nacional. A estrutura de apresentação dos planos em relação ao que deve ser, o que deve constar, né, em cada plano, e aí quando a gente acessa, por exemplo, o plano decenal do Estado do Rio Grande do Norte ou do município de Natal, nós temos aí uma base, né, de estrutura que ela vem desse documento nacional que surgiu aí após a nona conferência, que traz princípios e diretrizes, o marco situacional geral, o modelo de gestão que se pensa, metas, prazos e responsáveis. Então, quando se pensou um plano para 10 anos, que deveria ser reavaliado após, né, ou perto do seu final, perto do término dos 10 anos, e assim construído um novo plano com novas metas, se pensou quais eram os princípios e diretrizes que nós tínhamos para as medidas socioeducativas, pensou-se ainda o marco situacional geral, ou seja, qual era o marco, qual era o momento que marcava a situação na construção dos planos, então, o que que nós tínhamos naquele momento, e aí vocês podem ver na construção do plano decenal, a nível nacional, teve a construção coletiva, não é? Com a participação da sociedade civil, inclusive, porque quando se fala em conferência, nós temos aí a participação dos órgãos públicos e da sociedade civil, então, com essa participação, nós tivemos aí a construção de um plano que considerava a realidade da situação, né, a realidade nacional e a realidade em cada estado, em cada município que participou desse momento aí de consulta pública, porque tivemos consulta pública, como tivemos no ano passado também a consulta pública a respeito da situação do sistema socioeducativo para esses 10 anos aí que nós passamos e para os próximos 10 anos, o que que a gente precisa ainda superar. Então, foi visto que nós tínhamos insuficiência de equipes, nós tínhamos insuficiência de programas de atendimento né, ao adolescente que cumpria a medida socioeducativa, ou que precisava cumprir a medida socioeducativa, nós tínhamos locais de cumprimento de internação muito parecidos ainda com o sistema prisional, com celas, com camas inadequadas, com toda uma característica aí de tratamento muito parecido ao que se dispensa aos adultos na privação de liberdade, não é? Nós temos aí procedimentos ainda também muito parecidos com o que se dispensa aos adultos na privação de liberdade, tínhamos a ausência de recursos, inclusive a ausência de repasse, porque o cofinanciamento, ou seja, o governo federal repassa para o governo estadual, que repassa para o municipal uma taxa, né, um valor dos recursos que eles têm para os municípios também se organizarem. Então, assim, o cofinanciamento, ele é dividido em três partes. O governo nacional, o governo federal, no caso, ele pode repassar diretamente para o município, a parte que lhe compete contribuir com os municípios, e o governo federal também passa para os estados, e os estados devem repassar para os municípios os valores que ele tem que contribuir para que o cofinanciamento realmente exista.
Porém, durante muitos anos, na atuação em medidas socioeducativas aqui em Natal, e até hoje, se fala muito dessa ausência, dessa inexistência de um repasse de cofinanciamento do governo federal. Nós temos aí, nesse momento, em relação ao que nós temos de marco situacional, de realidade, de estrutura, de dados e de situação, né, da população brasileira naquele momento, tínhamos 1.400 vagas para a medida de internação, dos mais de 13 mil adolescentes nas unidades de internação, a maioria deles era de classes pobres ou extremamente pobres, de famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos, 90% do sexo masculino, né, eram meninos, adolescentes homens, ou do sexo masculino, como queiram, e mais de 60% da cor negra, pardos e pretos, e mais de 70% com idades entre 15 e 17 anos. Este era o perfil dos adolescentes em cumprimento de medidas nesse período da construção do SINASE, e quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, que foi a respeito do atendimento socioeducativo, foi em 2015, nós tínhamos o mesmo perfil de adolescentes, não mudava em nada, assim, a grande maioria avassaladora era do sexo masculino, entre 15 e 17 anos, era a idade crucial para a aplicação e o cumprimento de medidas socioeducativas, uma pequeníssima parte de meninos entre 12 e 14 anos, não é? Meninos muito, muito jovens, ainda em fase escolar, ainda estudando, ainda, né, até o sexto ano, por exemplo, que era a escolaridade padrão também, os meninos tinham no máximo até o sexto ano, não sabiam ler nem escrever com habilidade, com destreza. Uma grande questão no sistema socioeducativo é que os meninos têm esse perfil educacional precário, então, assim, é uma relação que ela é totalmente direta. Se nós temos no sistema socioeducativo adolescentes que não têm escolaridade avançada, então qual é a questão que fica, né? Isso pode ser utilizado, inclusive, numa intervenção, numa questão discursiva, que vocês possam responder assim, se a banca perguntar qual seria uma das suas propostas de intervenção para prevenção e para redução dos números, né, de infração. E aí a gente poderia dizer investimento em educação, né? Porque se esses meninos que estão cumprindo medida socioeducativa, a grande maioria não sabe ler nem escrever, tem até no máximo o quinto ou sexto ano, então é porque na educação a gente está falhando. De alguma forma nós estamos falhando em manter esses meninos na escola. E quanto mais tempo se passa na escola, menor é a possibilidade de infracionar. E aí, seja na adolescência ou na fase jovem, quando se é um jovem, entre 19 e 29 anos, 18 e 29 anos, não é? Então, vocês podem falar jovens entre 18 e 29 anos, porque a partir dos 15 anos já se consideram jovens, não é? Jovens são considerados as pessoas que estão entre 15 e 29 anos no nosso país. E aí vocês podem utilizar essa proposta de intervenção em investimento na educação, é uma das principais formas de você prevenir a violência, é quando consegue manter a criança e o adolescente na escola. Então, tem que tornar essa escola atrativa, tem que tornar essa escola um espaço onde ele queira permanecer, onde ele queira seguir aí os seus estudos e fazer o seu caminho, né? Manter esses jovens dentro das escolas, inclusive afasta da construção de valores do tipo preciso ter para ser, não é? Quando você tem educação, quando você é formado no conhecimento, um conhecimento formal, né? Quando você tem aí o acesso ao conhecimento formal, você começa a refletir sobre esses valores sociais, que, na verdade, quando você estuda filosofia, você começa a entender a questão da existência humana, né? Os grandes dilemas da vida que foram pensados pelos filósofos. Quando você começa a estudar sociologia, que isso hoje a gente estuda no ensino médio,
Então, se os jovens conseguissem chegar até o ensino médio, se a gente conseguisse mantê-los na escola, com certeza os números de violência seriam muito reduzidos, né? Muito menores. E aí, como eu falei, o plano decenal do SINASE, né, está organizado em 4 eixos, 13 objetivos e 73 metas. Esse aí é o plano nacional, tá? Os estaduais, cada um vai ter sua estrutura, mas o nacional ele tem essa estrutura, e ele foi marcado por 3 grandes períodos. Então, de 2014 a 2015 foram os 2 primeiros anos, ele foi publicado em 2012, na verdade, desculpa, eu falei 2010, mas foi 2012. Foi no ano que houve a publicação da lei, né? Como eu falei, a lei ela fez ela demarcou a obrigatoriedade dos planos decenais, e aí em 2014 a 2015 foram os 2 primeiros anos que compreendia as implantações sugeridas no documento, a formulação dos planos estaduais e do Distrito Federal, e a primeira avaliação nacional do SINASE, porque o SINASE aí de 2014 para 2015 já teria 8 para 9 anos, né, de sua existência em termos de resolução, da resolução do CONANDA. O segundo período demarcado pelo momento atual, não é, que nós estamos, seriam os 4 anos em conformidade com os ciclos orçamentários federal, distrital e estadual, seriam os 4 anos em relação às leis de diretrizes orçamentárias, as LDOs, que elas são votadas um ano após as eleições, em cada momento, não é? E na votação da lei, você estabelece quais são os recursos que vão para aquela política pública. E, infelizmente, de lá para cá, a gente só viu reduzir, né? Desde 2016, 2017, nós não tivemos aí aumento de investimento nessa política, porque é uma política pública social, de caráter social, que atende pessoas, a grande maioria delas em situação de vulnerabilidade, porque é o perfil da grande maioria dos adolescentes que estão em cumprimento de medida, então é um perfil aí de um público, né, que tem essas características, e não é um público que exista aí muita preocupação, apesar de ser o mesmo público do ECA, ou seja, é o mesmo público que a gente diz que tem prioridade absoluta na elaboração de políticas públicas, né? Então, nós tivemos aí esse período de 2016 a 2019, e eu vou dar uma paradinha agora que a gente continua na aula seguinte, tá certo? Só para que a gente possa organizar aqui o pensamento, nós vamos falar do momento que estamos agora, tá? Que é o momento dos 4 anos, dos 4 últimos anos, em conformidade com os ciclos orçamentários federal, distrital e estadual também. Esse terceiro período agora é o período de reavaliação da política de atendimento socioeducativo, do que tivemos aí nos últimos 10 anos, tá certo? Na próxima aula, a gente continua com a parte das diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.